Amém. Aleluia. Vou botar os músicos numa furada aqui. Vocês querem vir? Estão com medo? Vem sem medo. Vem, mas vem tranquilo. Abra sua Bíblia aí no Salmo 149. Tem que botar a nova geração para ouvir as músicas antigas, cara. Demar de Campos, Asaf Borba. Salmo 149. Você pode ficar em pé para ler? Tem nada a ver com o que eu vou pregar. Mas eu quero fazer um exercício espiritual com você. Quantos já viram no YouTube ou em qualquer lugar um show de uma banda chamada Coldplay? Quantos já viram? Crente não ouve música. Ninguém levanta a mão aqui. Só a mão de Horácio, assim, né? De T-Rex. Quem já viu um show dessa banda? Tem um vídeo no YouTube do show deles em São Paulo, mas tem um da NFL também, que é um dos mais incríveis. Qualquer coisa menor que aquilo ali, que a igreja oferece a Deus, é muito vergonhoso. Qualquer coisa menor do que é oferecido no show do Coldplay é vergonhoso. Não dignifica o tamanho do nosso Deus. Jesus ensinou a orar: santificado seja o teu nome neste lugar. O que significa santificar o nome de alguém que já é santo? Primeira coisa que você precisa entender: santo não é só o contrário do impuro. Claro que santidade é o contrário do impuro também, mas não é só isso. Por que eu digo isso? Porque Deus, o nosso Deus, Ele é santo antes de existir o pecado. Faz sentido? Então, santificar o nome de Deus, a palavra santo não significa só o contrário do pecaminoso, do impuro. A palavra santo significa beleza, simetria perfeita. E é isso que faz os seres viventes em Apocalipse 4 nunca parar de cantar. E a Bíblia diz que eles são cheios de olhos por dentro e por fora, e que a cada volta no trono, uma faceta da beleza de Deus entra, e eles não conseguem, eles dizem: santo. Santo significa: não há outro como tu, tu és o mais belo entre os milhares. Eles não conseguem parar, eles não estão na sala do trono entediados. E às vezes, o jeito que a gente se comporta no momento de música é com tédio. Nós não estamos santificando o nome do Senhor. O não crente precisa entrar dentro desse salão e encontrar um povo que santifica o nome do Senhor, que diz e olha e canta: tu és belo. Então eu pedi aos músicos: eu quero uma música de celebração. Eu pedi: ouve-se o júbilo de todos os povos. Aí ele falou que os meninos novos não sabem. Mas eu quero pressão. Cadê o baterista? Ele me ouve lá? Quero pressão. Então vamos ler a primeira passagem. Olha aí. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo. Diga: cântico novo. Essa palavra cântico novo aparece 9 vezes na Bíblia. Todas as 9 estão relacionadas à volta de Jesus. É uma terrila, não é tequila. Cante uma terrila ao Senhor. O que é uma terrila? É uma resposta que nós damos àquilo que nós vemos. Quando a Bíblia diz Deus habita no meio dos louvores, a palavra louvor ali é terrila. Significa cantar algo que é uma resposta àquilo que você viu. Ou seja, eu vi aquele que é belo, então eu me movo em louvor. Eu canto um cântico novo. E as 9 vezes que aparece cântico novo, está falando do reino milenar ou da volta de Jesus. Aqui nessa passagem está falando isso. Aleluia! Aleluia significa invocar o nome do Senhor. A palavra Yah, de Yahweh. Aleluia! Todas as vezes que você diz aleluia, você está invocando o nome de Yahweh. Cantai um cântico novo, uma terrila ao Senhor. Aleluia!
Diga aleluia! Você está invocando o nome do Deus que não foi criado. Cante um cântico novo ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naqueles que o fez. Regozije-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças. Danças. Cantem louvores com harpas e tamborins. O Senhor se agrada do seu povo. O Senhor tem deleite em você, em mim, em nós. Exultem de glória os santos e cantem de alegria nos seus leitos. Os altos louvores estejam nos lábios da sua igreja, e a espada de 2 gumes nos seus lábios, para exercerem vingança sobre as nações e castigo sobre os povos, para prenderem os reis em cadeias e os nobres com correntes de ferro, e executem sobre ele a sentença escrita. Esta será a honra de todos os santos. Aleluia! Sabe o que ele está dizendo? Que quando nós damos louvores ao Senhor, Ele libera o seu juízo sobre os reis ímpios. A igreja vai liberar a grande tribulação através de louvor e oração. Você não precisa ficar com medo da grande tribulação. Você que vai liberar ela. Nós vamos entrar num nível profético que nós vamos profetizar os céus e não a pessoas. Como Bob Jones, em 1980, chegou em uma cidade e disse, para provar que essa cidade é fria, e era uma cidade tipo Rio de Janeiro, em tal dia vai nevar. E nevava. Nós estamos sendo chamados para andar na unção das 2 testemunhas de Apocalipse 11. Fechar os céus, abrir os céus, transformar água em sangue. O espírito de Moisés e Elias está voltando de novo. Mas nós precisamos aprender a louvar o Senhor. Louvor não é adoração. Tem adoração no louvor. Não existe louvor silencioso nem de braço cruzado. Tá ouvindo aí? Não tem louvor assim, ó. Louvor envolve expressões físicas. São 7 ou 8 expressões em hebraico para louvor. Uma delas é dançar como louco. Outras é gritar como louco. Por quê? Por que isso? Por que isso libera a justiça de Deus? Porque louvor exige fé. Talvez você tenha circunstâncias na sua vida que hoje digam para você o seguinte: não há espaço para dançar. Olha a sua conta bancária, olha a depressão, olha as lutas, olha a sua família. Não, você não tem que dançar. E aí você se levanta em fé e começa a dançar para o Senhor, sem ter vontade de dançar para o Senhor. E aí a vontade de dançar para o Senhor vem. Eu quero que a gente faça barulho. Não tem louvor introspectivo. Ah, mas meu temperamento é fleumático. Não tem nada a ver com isso. Ah, eu tenho vergonha. Eu também tenho. Vamos oferecer uma dança esquisita ao Senhor. Davi fez isso. Mical ficou estéril porque julgou ele, porque ele estava com a veste de um sacerdote. E sacerdotes eram sempre sérios e temerosos, porque eles não podiam entrar no Santo dos Santos e suar, senão morriam. Mas Davi estabeleceu o padrão do sacerdócio do Novo Testamento no Velho. Por isso ele podia suar dançando. Essa veio agora, em download, hein? Porque Davi é o único rei que é sacerdote no Velho Testamento. 2 funções e ofícios que no Velho Testamento eram separadas. Por quê? Porque ele é uma figura de Cristo, do sacerdócio de Melquisedeque. Em Cristo nós somos reis e sacerdotes. E nós podemos dar o nosso suar ao Senhor, o nosso suor ao Senhor. O Senhor diz assim: tributai ao Senhor glória e força. Sabe o que é tributar? O que é tributo? Quem mexe com negócios aí? O que é um tributo? Hã? É um imposto. E como que se faz para dar o imposto? Você paga. Tributai ao Senhor glória e força devida. Então tem um custo. Qual é o custo? Tira teu corpo do chão, filho. Chuta essa tristeza para lá e
tem um aleluia dentro de você. Eu gosto dos cristãos pentecostais negros. Aleluia! Eles sempre são embrasados. Então nós vamos liberar louvor a Ele. Louvor tem dança, louvor tem prostração de joelho, louvor tem mãos levantadas, louvor tem gritos, não tem louvor parado. Então vamos lá, nos ajudem a louvar vocês. Criem esse ambiente, por favor. Espírito profético do tabernáculo de Davi, vem sobre esses músicos e cantores. Que o espírito da profecia caia sobre eles, para que eles profetizem com harpas e com tambores. Libera a unção de Asaf, Emã, Jedutum, os videntes que trabalhavam no tabernáculo de Davi. Libera unção profética para louvar ao Senhor na congregação. A Bíblia diz que Jesus vem cantar louvores ao Pai no meio da congregação. Ele quer cantar através de você. Ele está em você. Vamos lá! Dê a sua força a Ele! Dê a sua força a Ele! Ouve-se o júbilo de todos os povos, Os reis se prostraram ao Senhor. ouve-se o brado de vitória. O dia do Senhor chegou! Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei. Dança, 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 dança. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Prevalecer. Ouve-se júbilo de todos os povos, os reis se dobrar ao Senhor. ouve-se o brado de vitória. O dia do Senhor chegou! Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça É o milênio! governará. Leão de Judá, 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 prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Nas palmas, nas palmas! Leão de Judá, Leão de Judá, Celebrem! Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Profetiza com a bateria. Um som de guerra. Um som que vai arregimentar um exército.
Cristo que vai preparar o caminho do Senhor. Vem com o baixo, joga o baixão na cara, assim, ó. A guita, joga a guita na cara, assim, ó. Ofereça uma dança estranha ao Senhor. Desce, 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 desce. Nós podemos suar, porque somos reis e sacerdotes segundo Melquisedeque. Por isso que é bom treinar funcional. No avivamento eu até preparo físico. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: Deus é digno da sua dança, do seu corpo em sacrifício. Amém? Aplauda o nome de Yeshua. Aleluia. Amém, amém. Você pode sentar. Eu amo isso. Só os mais maduros conhecem, não os velhos. Amém. Cara, eu estou muito empolgado com o que o Espírito Santo está fazendo aqui, com o que Ele vai continuar fazendo aqui. E eu vim botar um pouquinho de gasolina mais na fogueira. A paixão da minha vida é falar sobre avivamento, oração, presença de Deus. Eu dirijo uma casa de oração no maior centro de prostituição do Rio de Janeiro. E lá nós treinamos os nossos músicos a adorar a Deus no espírito do tabernáculo de Davi. Então eu quero te encorajar a estudar esse assunto na Bíblia. Tem uma série de livros, depois eu posso passar direitinho o nome para o Douglas e ele indicar, que são estudos sobre o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão, e de como Davi mudou a ordem litúrgica de adoração que nos afeta até hoje. Até o tempo de Moisés, a adoração era silenciosa. Entrava-se no Santo dos Santos com incensário, no lugar mais silencioso e terrível da terra, porque era o lugar onde estava o Deus Santo, Deus de glória e poder. Mas Davi introduz tamborins, harpas. Tem uma passagem que fala que ele colocou cítaras com som de baixo. E ele colocou músicos e cantores, e ele fala: profetizem com a música. Então, profetizar com a música, às vezes pode ser só instrumental.
é quando os músicos conseguem transmitir o coração de Deus e mudar o ambiente da reunião por meio daquilo que eles estão profetizando. E isso é preciso muito treinamento e muito lugar secreto para que os líderes de música aprendam a sair do status quo, do mesmo, sabe? 3 lentas, 2 rápidas. E mudar o ambiente e criar um ambiente de profecia, porque isso vai preparar a igreja para a volta de Jesus. As Escrituras dizem que quando Yeshua voltar, ele não vai descer no Monte das Oliveiras, ele desce no Egito, porque vai acontecer um novo êxodo. Yeshua desce no Egito e ele vai resgatar os judeus que estão cativos nas cidades e nas regiões do Oriente Médio, Iraque, Jordânia, Síria. E as Escrituras dizem em Isaías 63, quem é este que vem de vermelho, marchando em vingança de Borza? É o Jesus de vermelho, e ele está de vermelho não é por causa do sangue dele, mas do sangue dos seus inimigos. E diz que ele vem resgatando os judeus cativos, e que ele vai entrar em Jerusalém, assim como Davi entrou em Jerusalém com a arca. Então os exércitos celestiais e os exércitos dos homens entrarão para tomar Jerusalém das mãos do anticristo. E diz que Yeshua vai matar o anticristo com um sopro da sua boca. E sabe como que nós vamos entrar? Dançando. Vamos dançar e esmagar a cabeça dos inimigos. Se nós vamos fazer isso no retorno dele, gente, está na hora de treinar. Tem que treinar agora. Porque é isso que a gente vai fazer quando ele voltar. Nós vamos tomar Jerusalém e devolver Jerusalém ao verdadeiro dono de Jerusalém, o rei dos judeus, o rei dos reis. Ele vai governar a terra inteira a partir de um trono em Jerusalém. Então, é isso que eu creio. O tabernáculo de Davi aponta para essa preparação. Como vamos nos preparar em louvor e guerra? O louvor por si só faz guerra. O louvor remove principados e potestades. E louvor não é silencioso. Adoração pode ser silenciosa. Louvor sempre tem movimento físico. Então, eu creio que hoje nós fomos um pouquinho mais equipados para na próxima reunião subirmos o nível e não voltar atrás, mas começarmos aonde paramos. E aí sempre subir o nível. Amém? Bom, eu trouxe algumas camisetas. Eu vou falar um pouco sobre avivamento hoje. E tinha uma música, eu acho que era do Cazuza, que dizia: meus heróis morreram de overdose. E eu estou trabalhando para mudar isso e dizer: os nossos heróis morreram buscando a glória de Deus. E esse aqui é um dos meus heróis, chama-se Evan Roberts, líder do avivamento do país de Gales em 1906. Esse cara orou por avivamento dos 13 aos 26 anos de idade. E quando o avivamento irrompeu em Gales, coisas incríveis aconteceram. Por exemplo, não havia ocorrência policial por 3 anos. Os jogos de futebol tinha nascido naquele tempo, então atraía muito público. Os jogos de futebol eram interrompidos porque os jogadores não conseguiam subir para o campo, porque estavam no vestiário chorando, debaixo de convicção de pecado. O avivamento de Gales foi liderado por crianças e adolescentes. O mais velho era Evan Roberts. Os grandes teólogos da Europa viajaram para Gales para ouvir as crianças pregando e ouvir os adolescentes liderando o mover do Espírito Santo. Eu vi no site da loja do Jesus Corp que tem um livro lá chamado Mundo em Chamas. Cara, pega esse livro porque conta a história de Gales. Há muitos outros, mas esse é bem conciso, assim, bem prático e vai direto ao ponto. É um livro escrito pelo Rick Joyner. É bem antigo o livro, foi reeditado agora. Então pega lá e deixa o seu coração se aquecer com a história desse avivamento. Então a gente tem, essas camisas são feitas para ajudar a nossa base missionária. E a gente tem algumas lá atrás. E temos a do William Seymour também, que é o líder do avivamento de Azusa, do início do movimento pentecostal. Então, passa lá, pega uma camisa e abençoa a gente. E vamos criar uma cultura de heróis de verdade. Essa do Evan Roberts eu quero dar para alguém. Valeu, man. É isso aí. Eu nunca vi fé desse jeito. Isso não é fé. Toda fé faz você se levantar e se mover. Então, é por isso que ele ganhou, porque ele teve fé que ia ganhar e acreditou que eu posso dar. É assim que funciona com Deus, tem que ter fé. Quantos querem uma camisa dessa?
Passa lá atrás e compra e vai ser legal. Pega aqui, meu amor. Uou. Amém. Então eu tenho um desafio. Eu quero falar de 2 assuntos hoje. Eu quero falar sobre avivamento na história e como manter um avivamento sustentável. A Val me perguntou, por que que acaba? E eu quero te dar a resposta hoje e quero te dizer qual é a chave para não acabar. Eu tenho pesquisado isso desde os meus 18 anos. Quase todo o movimento do Espírito Santo que já aconteceu na Terra, eu já pesquisei, já estudei. E então eu vou resumir uma aula de 4 meses, ou de muitas horas, em alguns minutos aqui. E eu peço que o Espírito Santo me dê graça. Feche os seus olhos. Pai, eu oro por esse ambiente, por revelação do Espírito Santo e de uma comunicação de unção dos poços de avivamento do passado. Eu oro para que haja uma liberação, que eles vejam aquilo que o Senhor é capaz de fazer na história e sejam movidos por esse sentimento. Você é o Deus da história. Toda a história pertence a Ti. Você é soberano e é o Deus da redenção. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que eu quero falar hoje com vocês sobre avivamento é muito importante, porque há muitas pessoas que quando leem ou ouvem a palavra avivamento, imaginam muitas coisas. Por exemplo, talvez quando eu digo avivamento, você pensa numa reunião que tem muita gente pulando e dançando, e uma reunião com som alto e pessoas empolgadas. Isso pode acontecer no avivamento? Pode. Acontece, muito. As reuniões se tornam prazerosas, cheias de alegria, extasiante. Mas isso em si não é avivamento. A gente pode ter isso numa reunião, numa igreja, sem ter avivamento. Algumas pessoas, quando falam avivamento, elas pensam em muita salvação, sabe? Tipo campanha evangelística, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas converteram. Isso não é avivamento. Isso é novo nascimento. E pode ter salvação nas igrejas sem que esteja acontecendo um avivamento. Isso é a vida normal da igreja. E fazer discípulos não precisa esperar avivamento para fazer. Mas quando o avivamento vem, você faz discípulos com muito mais poder, autoridade e leveza. Eu sempre digo que em avivamento, aquilo que a gente tenta 50 anos na força, em 5 segundos acontece. Outras pessoas pensam que avivamento é uma igreja ou um lugar onde tem muitos dons espirituais. Muita gente com profecias assertivas, visões, impressões, dom de cura. Pode ter tudo isso. Isso era a vida normal da igreja. Era tão normal que Paulo precisou organizar a igreja. E qual que era a igreja que tinha mais dons espirituais? A igreja mais imoral, a de Corinto. Então não era avivamento, porque no avivamento não tem moralidade. Então pode ter, e eu já vi comunidades que eram fortes no profético, muito assertivos nas palavras, mas também tinham muitos problemas de imoralidade. Muitos. Então nós podemos confundir, e normalmente as palavras perdem o poder, perdem o seu significado. Por exemplo, a gente diz eu amo para tudo, mas o que a gente está querendo dizer é que a gente gosta. A palavra amigo é usada para se referir a colegas, porque tudo ficou superficial. Nós somos a geração que sabe tudo sobre o nada, porque somos a geração das redes sociais. Então a gente acha que é íntimo da pessoa porque segue ela no Instagram. Isso é curioso, eu encontro pessoas em alguns lugares, elas fala Mike, qual é meu irmão? Aí eu fico assim, cara velho, eu não sei quem é ele. Me desculpa, eu não consigo ter a mesma empolgação. Eu não quero ser mal educado. Mas nós achamos que sabemos tudo. Mas nós sabemos tudo sobre o nada. É superficial demais. E as palavras também se tornam superficiais. Amor se tornou superficial. Amizade é uma palavra que não tem mais significado algum na nossa geração. Eu chego, vejo os adolescentes, ela é minha amiga. Eu falo, por que ela é sua amiga? Você conhece ela há 2 semanas. Amigos são raros.
mas as palavras perdem o significado. Então, avivamento significa o seguinte: trazer vida para aquilo que teve vida e agora precisa de uma nova vida. Ou seja, avivamento não é para o mundo, avivamento é para a igreja e toca o mundo. O que o mundo precisa é de novo nascimento, porque o mundo nunca teve vida, mas a igreja já teve vida e perdeu a vida. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele ia levantar uma pergunta nessa congregação, que seria mais ou menos assim: quantos aqui tem 5 anos de convertido? Levanta a mão para eu ver. Ninguém tem 5 anos de convertido, só tem novo convertido. Tá bom, vou baixar. Quem tem 3 anos de convertido aqui? Gente, quem não vai levantar a mão para qualquer coisa que eu falar? Quem tem 3 anos já de salvo, de lavado e remido? Aí levanta sua mão. Tem 3 anos? 3 ou mais. Isso, beleza. Quem tem 15 anos de convertido aqui? Uau. Paulo ia fazer uma pergunta para você. Me mostre os seus discípulos. Me mostre quantas pessoas você transformou à imagem de Jesus. E não vem com esse papo de olha para Jesus e não olha para mim. Paulo nunca disse isso, nunca ensinou isso. Paulo falava assim: olha para mim e me imita. E quando eu enviar Timóteo, você vai me ver em Timóteo, porque Timóteo me imitou e ele imitou o Cristo em mim. E se você dissesse que tem 1 ano de convertido e não tem nenhum discípulo, Paulo ia dizer que esse lugar é uma seita, não uma igreja. Um cristão iraniano com 3 meses de convertido já está plantando igrejas. Um cristão chinês com 6 meses de batizado já batizou mais 50. Tem alguma coisa errada com o cristianismo ocidental. E, gente, pelo amor de Deus, eu não estou criticando vocês, eu estou me criticando. Nos criticando no sentido de precisamos pensar. O livro de Atos é o ponto 0. E nós estamos -1. Já estudou reta em matemática? Tem o ponto 0. É de Atos para cima. E a gente está -1, -2, depende do lugar. Então significa que a igreja está morta e não está produzindo vida. E o conceito errado é de que a gente acha que avivamento é uma reunião de um monte de gente empolgada. Mas avivamento é a apresentação do vazio a Deus. É o reconhecimento de que morremos, de que não temos o que deveríamos de ter. São os pobres de espírito. São aqueles que vão contender para ter a vida que a igreja outrora teve. Jesus precisa andar nessa cidade de novo, através dos santos. Jesus precisa andar em Bragança, no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo. Jesus vai andar na terra através do corpo de Cristo, através das cópias de Jesus. É isso que o avivamento faz. Ele chega num lugar que teve vida, perdeu a vida, e ele traz vida de novo. Avivamento também é quando Deus se muda para uma cidade. Imagina se Deus se mudasse para Bragança por 15 dias. Sabe por que a sombra de Pedro curava? Não existe dom espiritual de sombra curar. É porque o onipotente Deus estava habitando em Jerusalém. As escrituras dizem que em Atos 1,14, eles estavam unânimes. A palavra unânimes em grego é homotumadon. Eles estavam unidos no mesmo zelo, esperando aquele que iria repousar sobre eles, o Espírito Santo. Eles construíram um lugar para que a presença de Deus repousasse, e Deus se mudou para Jerusalém.
E os discípulos jamais conseguiam entender isso antes, quando Jesus falava: eu tenho que ir porque eu vou enviar outro. E não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Porque nós temos uma tendência, igual a dos discípulos, de achar que o mundo visível é mais forte do que o mundo invisível. Está comigo? E eles viam Jesus ali fisicamente, visivelmente. Não fazia sentido Jesus falar. Eles falavam: cara, não faz sentido, eu vejo você curar as pessoas, eu vejo você ressuscitar os mortos, e você está dizendo que é melhor você ir, porque você vai enviar outro e a gente não vai mais te ver. Muito pelo contrário, ele disse: quando eu for, eu vou enviar outro, que vai fazer com que vocês sejam testemunhas. Sabe o que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu algo. Você só pode testemunhar se você viu. Eu vou enviar o meu Espírito para que vocês vejam o Cordeiro e sigam o Cordeiro aonde quer que ele for. Se o Cordeiro for às favelas, eu irei. Se o Cordeiro for às mansões, eu irei. Se o Cordeiro for ao Oriente Médio, eu irei. Eu seguirei o Cordeiro por onde quer que ele for. Isso é avivamento. É quando Jesus se torna o cabeça da igreja de forma experimental. Nós experimentamos a sua liderança visível e física. E nós precisamos de um avivamento. E sabe por que a gente não tem um? Porque a gente consegue ter mais uma semana sem ele. Falta-nos um batismo de desespero por uma intervenção divina na nossa geração. Métodos não funcionam mais com essa geração. Lloyd Jones comparava aquela passagem quando os discípulos foram tentar expulsar demônios, e ele disse: essa casta não sai senão por meio de jejum e oração. Essa geração que está vivendo agora, nessa loucura de ideologias, não será tocada a não ser por meio de um movimento violento da igreja de volta para Deus. E não se engane, filhos. Nossos filhos não serão protegidos se não crescerem em lares onde os pais são radicalmente incendiados por Deus. Não poderemos livrar nossos filhos se formos mornos. Sabe quem é o morno? O morno é o médio. Ele dá o dízimo, vem na igreja, tem uma vida moralmente correta. Pá. Então isso é avivamento. Agora, para a gente ter uma visão correta de onde nós precisamos ir, nós precisamos conhecer a história. E os irmãos, a maioria, não estudam a história porque acham que a história não faz sentido para os dias de hoje. Mas visão profética significa saber de onde viemos, aonde estamos e para onde precisamos ir. Quais foram os moveres de Deus na história que nos trouxeram até aqui? Por que fazemos o que fazemos? Por que reunimos como reunimos? Por que oramos como oramos? Muitos homens deram a vida, foram taxados de herege, deram a vida literalmente para que nós tivéssemos o que nós temos hoje. Então, visão profética é uma visão holística, onde a gente entende o que Deus fez no passado, o que Ele está fazendo hoje, que é fruto do passado, e o que é o novo que nós vamos entrar. Mas se você não conhece o passado, se você não honra os poços de avivamento do passado, você nunca vai entrar no inédito de Deus, porque o inédito repousa no passado. Nós não vamos inventar a roda se desonrarmos aquilo que o Espírito Santo fez em Azusa, aquilo que o Espírito Santo fez nos movimentos de cura, aquilo que o Espírito Santo fez nos anos 80 com a Azaf, com a Demar. Se nós não honrarmos esses caras, nós não temos como entrar no inédito, no novo. Se nós não honrarmos os pais do passado, não dá para entrar no inédito. Então, visão profética, Provérbios 29:19 diz: não havendo visão profética, o povo se degrada, se divide. Então, visão profética é a visão de um todo. Quando eu olho para o passado, eu vejo o que Deus fez em cada movimento,
E eu consigo juntar todas as coisas e entender o que nos trouxe até aqui. As pessoas piram comigo. Eu leio Rick Joyner e John Piper. Eu leio, cara, é muito doido, Mike Bickle e eu leio a W. Tozer. Eu leio Kenneth Hagin e leio Jonathan Edwards. Porque isso me deu visão profética. Que é ver o que cada movimento na história contribuiu para o avanço da igreja. Tirando todos os exageros e pegando tudo aquilo que eles cooperaram para nos trazer até aqui. Por exemplo, existem denominações que criam toda a sua visão ao redor da cura. E aquela se torna a igreja da cura. Existem congregações que criam toda a sua doutrina ao redor do sofrimento. Essas duas coisas vêm de Deus? Deus deixa o povo sofrer e usa o sofrimento? Sim ou não? Mas Deus também não cura corpos? Sim. Sem visão profética, a gente se divide. E aí o povo do sofrimento fica contra o povo da prosperidade da cura. Mas essas duas coisas vêm de Deus. E nós precisamos só saber como elas andam juntas. São verdades que se complementam e que produzem em nós um equilíbrio. E o fato de nós não conhecermos a história, nós pegamos carona hoje em dia na informação da internet. E aí criamos uma opinião sobre o todo sem saber nada. Kenneth Hagin foi o cara que mais me ensinou o princípio de orar em línguas. Não tem ninguém tão bom nesse assunto quanto ele. Como a arma de orar em línguas é poderosa. E que influenciou muitos homens de Deus. O Luciano Subirá mesmo é um cara que fala muito desse assunto. Um dos primeiros no Brasil que eu ouvi falar foi ele. E do jeito que ele fala, eu duvido que não tem influência. De David Robertson, Irineu Gruber. Então nós precisamos de uma visão do todo. E por isso precisamos entender quais as verdades do passado que nos trouxeram até aqui. De que maneira estamos nos movendo em cima dessas verdades. E para onde temos que ir pela influência das verdades passadas. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Deixa eu tornar claro isso. Com honrar os poços do passado. Às vezes nós vamos em igrejas pentecostais cujo a maior ênfase é o batismo com o Espírito Santo, sim ou não? E aí nós fazemos um apelo para quem nunca foi batizado no Espírito Santo, vem 100% da igreja à frente. Ou seja, algo que Deus já foi, que liberou no passado, não está sendo honrado hoje. As pessoas entram nas congregações, ficam 10, 20 anos, e ninguém ora por batismo com o Espírito Santo. Mas nós queremos o novo de Deus. Mas não estamos praticando nem o velho que Ele já liberou. As crianças, meu filho foi batizado com o Espírito Santo há pouco mais de um mês. Nós precisamos orar pelas crianças, para elas serem cheias do Espírito Santo. Orar em novas línguas, profetizar, ter visões. Nós deixamos o mato crescer em cima dessa verdade. E aí pensamos assim, línguas é coisa para imaturo, é só no início. Agora eu quero as coisas profundas do Senhor. Quero as teologias profundas do Senhor. Nós não honramos o movimento de cura. Porque nós aprendemos a conviver com a doença. E já viu como é que a gente ora pelo doente, às vezes? Ora só por desencargo de consciência. Senhor, Deus, se for da tua vontade, não sei se você estiver ocupado no céu e quiser curar. E aí a gente acaba de orar, a gente não checa. Por quê? Porque a gente tem medo de não ter acontecido nada. Só que a gente esquece que quem cura é Deus e não você. Todd White orou por 700 pessoas até ter a primeira cura. John Wimber, um grande homem do movimento de cura, líder do movimento Vineyard, orou por mais de 100 pessoas. A maioria que ele orava morria. Quando o primeiro foi curado, e ele falou assim, Deus, eu não vou mais orar por cura. E Deus falou para ele, o que é verdade? Sua experiência ou a minha palavra?
Quando o primeiro cara foi curado, ele não acreditou. Ele falou, foi não. Vê, legal, foi não. Você está com febre ainda? Eu sei, não está, não me engana. Nós precisamos honrar isso. Ou seja, o que foi liberado já que dá para praticar? Batismo com o Espírito Santo e orar pelos doentes. Surgiu uma dor de cabeça, ora. Surgiu uma dor de estômago, ora. Ora e pergunta, de 0 a 10, quanto que está de melhor? Ah, melhorou 5, melhorou 6. Vamos orar mais, Deus está fazendo. A palavra cura na Bíblia é traduzida como terapia. Então existem curas que são processuais. Cura é diferente de milagre. Milagre é quando eu puxo o paralítico da cadeira de roda, ele pum, sai correndo na hora. E cura são intervenções de oração onde Deus vai testando a nossa fé. E Ele vai fazendo processualmente. Faz sentido? Por isso a palavra cura na Bíblia é terapia. Então eu oro 10 vezes pela pessoa. Eu já vi isso, perna crescer na minha frente. De eu ir puxando e a perna vir. Mas eu fiquei orando muito tempo. Porque um grande poder da cura é a compaixão. Todos os milagres que Jesus fez, Ele fez porque Ele sentia a dor da pessoa. Então Ele não ligava de ficar horas orando. Tem uma passagem que diz que Ele orou por uma cidade inteira e todos foram curados. Imagina, orar por toda a Bragança. Então, na história, preciso correr, tiveram muitos avivamentos. E sabe por que avivamentos param? Salmo 145, versículo 6 diz, uma geração contará a outra as obras e os feitos do Senhor. O livro de Juízes começa dizendo que a geração de Josué e os anciãos morreram, e se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor e nem os feitos de Deus. Ficou uma lacuna. Quando termina o livro de Josué, qual é o versículo que ele fala que usam direto no casamento de forma errada? Eu e a minha casa. Esse é o versículo mais egoísta da Bíblia. Josué está boladaço com o povo, que não quer nada com Deus, e ele falou assim, estou pegando meu time, tirando de campo, eu e a minha casa vamos servir o Senhor, vocês se lasquem. E aí começa o livro de Juízes. O que é o livro de Juízes? Uma montanha russa. Levanta um juiz, avivamento vem. O juiz cai, o povo cai. E é sempre assim. O livro de Juízes é comparado à história do século 20. Vem um avivalista, vem um avivamento. O avivalista sai, o povo cai em declínio. E aí levanta outro avivalista e o avivamento vem. Ele cai, então acaba o avivamento. E fica essa montanha russa. Então, o que acontece aqui? Uma geração parou de contar para outra. E nós fomos infectados pelos maus relatórios dos 10 espias. Vocês entendem a linguagem? Vários líderes estão com um mau relatório. Eles entraram na terra, viram que a terra é boa, mas tem gigante. Mas Deus está levantando matadores de gigante. Hoje nós temos um gigante no Brasil, Golias, Covid-19. Botou a igreja para correr com medo. A igreja brasileira ficou apavorada, quando ela deveria dar resposta. John G. Lake, estude esse homem, foi para a África do Sul no meio de uma pandemia. E tinha um vírus mortal que pegava nas pessoas e matava todos. Esse homem foi lá e ele colocava a mão dentro dos vermes que davam nos corpos das pessoas que morriam. E os cientistas examinaram e viram que quando o vírus entrava no sangue dele, fritava. Ah, mas ele é John G. Lake. Eu entendo o que você está dizendo, mas não concordo. Está na hora de alguém ficar maluco.
Está na hora de alguém se levantar em fé. Está na hora de alguém entrar no lugar de oração e pressionar. John D. Lake perdeu uns 15 parentes para a enfermidade. E ele ficou com raiva da doença e se encheu do Espírito Santo e foi para o meio de uma pandemia para curar os doentes. Eu preciso contar para essa geração os feitos do Senhor. No ano de 2099, 2000, o Brasil foi visitado num movimento chamado Adoração Extravagante. Eu estava lá em Belo Horizonte. Reuniões com 200 jovens que não precisava ninguém começar a reunião. Quando você entrava no salão da IBC, os jovens estavam deitados no chão chorando, buscando a presença de Deus. Reuniões onde nós saímos carregados para casa, onde nós íamos dentro dos ônibus pregando o Evangelho. Eu entrava dentro dos ônibus no Rio de Janeiro, ia até o motorista, pedia autorização a ele, posso pregar? Eu levava uma bolsa com revistas, uma revista cristã, eu dizia, boa noite, gente. Eu queria falar para vocês nessa noite sobre amor. Mas não é o amor que a gente vê em novelas, onde as pessoas traem por amor, matam por amor, divorciam por amor. Eu venho falar do amor que é incondicional de um homem que morreu na cruz, mesmo você sendo alguém que amaldiçoa ele. Sabe qual era o fundo musical? Zeca Pagodinho. E eu estava pregando o Evangelho, estava em chamas. O cobrador balançava a mão assim, ei, vem. Quando eu vou atrás, tem um cara grande, um negão forte, com lágrimas escorrendo no pescoço. Eu sou desviado, cara, ora por mim, eu quero voltar para Jesus agora. Dentro do ônibus. E uma vez eu encontrei uma irmã pentecostal e ela começou a profetizar para mim, e um culto pentecostal aconteceu dentro do ônibus lotado. E ela disse, eis que te digo, serás pescador de homens. Eu falei, amém. Você não tinha vergonha? Tinha. Você não tinha medo? Tinha, dava dor de barriga. Mas tinha uma coisa dentro de mim que não me deixava calar. Eu não sou evangelista. Eu sou apaixonado por Jesus. E as pessoas ficam com essa desculpa. Não, mas eu não sou evangelista, eu não vou evangelizar. Eu preciso contar para essa geração os feitos do Senhor. Então, no século XX, nós tivemos 6 avivamentos. Todos eles debaixo da onda pentecostal. O primeiro é Azusa, o mais famoso. Tem um livro também lá no site de Jesuscope, Azusa, contado por Frank Bartman, que eu tive o privilégio de escrever o prefácio. E isso para mim é uma honra muito grande. Azusa começa em um estábulo de cavalos, liderado por um negro cego de um olho, no meio da segregação mais sinistra dos Estados Unidos. E ele foi para um instituto bíblico onde um cara chamado Charles Parham estava ensinando. Por ser negro, teve que assistir às aulas do lado de fora da sala. Quando Charles Parham saiu, William Seymour para ele e fala, eu posso ter isso que você está pregando? Ele estava pregando sobre a evidência do dom de línguas. E Charles Parham falou, é claro que você pode ter, você é o único que está crendo no que eu prego. E ele pega esse fogo e corre para pregar o evangelho, que ele chamava de evangelho pleno, na rua Bonnie Brae. Ele foi convocado para ser pastor, contratado para ser pastor numa igreja Holiness. A primeira mensagem dele sobre batismo com o Espírito Santo ofendeu todo mundo. E aí ele foi na rua, quando ele voltou, a igreja estava trancada com um cadeado. E ele não tinha onde dormir, não tinha salário, não tinha mais nada. Então alguns irmãos dessa igreja acolheram ele numa casa, numa rua chamada Bonnie Brae, lá em Los Angeles. Eu fui nessa casa, eu fui com o Vitor nessa casa. Cara, aquele lugar é marcado por Deus. Quando pisei, coloquei a mão naquela casa, que foi o início do movimento pentecostal, comecei a chorar. Numa reunião, William Seymour estava orando com 10, 15 pessoas. O Espírito Santo caiu naquela reunião e começou a batizar pessoas com línguas. A menina que viera a ser a esposa de William Seymour foi batizada no Espírito Santo e começou a tocar piano clássico, sem nunca ter tocado em um instrumento musical.
A primeira menina, Agnes Osman, a ser batizada no Espírito Santo, num instituto bíblico lá em Topeka, no Kansas, no ano novo de 1900, ela foi batizada com mandarim. Ela ficou 3 dias falando mandarim e aprendeu a escrever mandarim. Quem aqui quer aprender inglês? Batismo com o Espírito Santo. Eu conheço uma mexicana que aprendeu português, fluente, por meio do batismo com o Espírito Santo. Isso era tão forte na época, porque foi isso que aconteceu em Atos 2. Eles estavam orando em línguas, mas estavam falando no idioma das nações. Que eles acreditavam que se você fosse missionário na Índia, na China, sei lá o lugar que for, você não precisava fazer curso de idiomas. Era só ser batizado com o Espírito Santo que você recebia o idioma necessário para aquela nação. Então na rua Bonnie Braille começa e as reuniões ficam lotadas e eles precisam se mudar para a rua Azusa, que era um antigo estábulo de cavalos. Eles começam a se reunir em oração. Uma vez, pessoas viram fumaça saindo do prédio e chamaram os bombeiros. Qual foi a última reunião da sua igreja que os bombeiros chegaram porque pensaram que tinha um incêndio acontecendo? 5, 6 quarteirões de distância, pessoas caíam no poder do Espírito Santo. Milagres criativos aconteciam, pessoas que não tinham globo ocular, a glória de Deus repousava sobre o lugar e o globo ocular nascia. Pessoas que não tinham parte do corpo, do braço, o braço nascia de novo. Milagres criativos aconteciam porque Deus se mudou para Los Angeles. E nós temos o batismo com o Espírito Santo. E nós achamos que isso é uma coisa boba. O batismo com o Espírito Santo mudou a história da igreja. Explodiu em missões mundiais. Pessoas de todas as nações correram para lá por causa do fogo que estava acontecendo. Logo em seguida, 1948, uma nova onda, chuva serôdia. E esses caras começaram não só a falar de línguas, mas começaram a ensinar os 9 dons do Espírito Santo. E eles restauraram uma doutrina que nós fazemos hoje, a doutrina da imposição de mãos. Os pentecostais criam que o Espírito Santo caía. E a chuva serôdia cria que o Espírito Santo podia ser comunicado com imposição de mãos. Lembra em Atos 8? Diz que eles foram salvos no evangelismo de Filipe, mas Pedro e João foram para lá e impor as mãos para que recebessem o Espírito Santo. Hoje nós estamos impondo as mãos nas pessoas para orar, mas nem sabemos de onde veio. Não honramos o que Deus fez no passado. Em 1948, esses caras começaram a pregar que existiam 5 ministérios. Se falar de 5 ministérios hoje é uma polêmica. Imagina em 1948. Quando eles reuniam para adorar, eles restauraram o que a gente chama de cântico espontâneo. Eles chamavam de cântico espiritual. E os anjos desciam e eles ouviam o coral de anjos cantando junto com os irmãos da congregação. Então quem criou o cântico espontâneo não foi a Ana Paula Valadão. Veio muito antes dela. Não foi a Missy Edwards do iHop, não foi. Isso começa em 1948, mas a gente nem sabe de onde isso vem. Logo na década de 50, um novo movimento do Espírito Santo, de cura. Era muito colado com serôdia, tinha um líder proeminente chamado William Branham. Esse cara fluía em dom de cura e profecia de uma maneira mediúnica. Ele era semi-analfabeto, foi visitado por um anjo, e o anjo falou: você vai ter 2 sinais. Na sua mão esquerda você vai sentir uma eletricidade, que é a hora de começar a orar pelos doentes. E você vai ler o pensamento das pessoas. E ele começava a falar nada com nada, até que o anjo chegava na reunião, e daí ele começava a falar: tem uma pessoa aqui que quebrou o braço. E a pessoa não manifestava. Tem uma pessoa aqui que quebrou o braço terça-feira, tal hora. Essa pessoa estava com tal roupa e tal lugar. E as pessoas ficavam quietas. Aí quando chegava no último estágio, ele falava o número do RG da pessoa. Seu RG é esse. Aí a pessoa levantava a mão. Agora eu acho que é Deus mesmo. Quando ele morreu, num acidente de carro, o filho dele chegou no local do acidente. A esposa estava morta e ele estava muito ferido. E aí ele falou para o filho: põe a minha mão na sua mãe. E ele colocou a mão na esposa e a esposa ressuscitou na hora e ele faleceu.
John Walker diz que quando William Branham passava em um lugar com luz apagada, a luz acendia. Kathryn Kuhlman, a mulher do Espírito Santo. Não houve na história do século XX uma mulher que respeitava tanto o Espírito Santo. Ela não tinha dom de cura, ela tinha o dom de carregar a presença. E por isso as curas aconteciam. 1960, Jesus Movement. Deus levanta um pastor chamado Chuck Smith, do Evangelho Quadrangular. Tinha uma igreja de 25 pessoas. E de repente 200 hippies. Hippie vem hippie, tá? Já viu o cheiro de hippie? Vocês nunca viram hippie, gente? Eu não sei se vocês estão estatalados ou o quê. Imagina 200 hippies entrarem aqui. E os membros da igreja ficaram escandalizados, porque os hippies tinham mau cheiro, não tomavam banho, fediam a maconha. E foi todo mundo embora, e Chuck Smith ficou com os hippies. No meio desses hippies tinha um jovem chamado Lonnie Frisbee, que ele morava numa caverna. E ele teve uma experiência com Deus usando LSD. Teve uma visão de Jesus e foi salvo. E esse cara ficou tão apaixonado pelo Espírito Santo que uma vez ele foi numa reunião da igreja do John Wimber e ele só disse assim: vem Espírito Santo. E quando ele falou isso, os jovens começaram a rolar nas cadeiras de um lado para o outro. E esse menino, Lonnie Frisbee, começou a liderar reuniões de cura junto com crianças. John Wimber viajava para as igrejas anglicanas na Inglaterra e levava Lonnie Frisbee e um bando de adolescentes. Igualzinho Jesus. Pedro era o mais velho, com 22 anos. João tinha aproximadamente 13, 12 anos. Eu penso em Jesus andando com a galera de camisa preta, de rock and roll, andando de skate, se ele estivesse no século 21. E fazendo sinais e maravilhas nos shoppings da cidade. Era isso que John Wimber estava fazendo. Nesse momento se converte um carinha chamado Keith Green, um músico, hippie, drogado, com 21 anos de idade. E Keith Green choca o mundo quando ele começa a profetizar e falar frases de efeito que eram muito fortes, como tipo, ir ao McDonald's não te faz um hambúrguer, assim como ir à igreja não te faz um cristão. Você precisa nascer de novo. Leonard Ravenhill escreveu um livro, Porque Tardo Pleno Avivamento, e era o mentor do Keith Green. E ele disse no enterro de Keith Green morreu 7 anos depois de se converter. E ele disse: Keith Green fez mais do que todas as denominações americanas juntos em 7 anos. Se você morresse hoje, o que diriam sobre a sua vida? Qual legado você deixaria? Será que as pessoas lembrariam de você 1, 2 vezes, 3 meses? Qual o legado você deixaria? Tudo o que você tem que dar é agora. Já viu aquele papo assim, quem tem promessa não morre? Cara, isso não é verdade não. Sua vida é um sopro. E se você tem que entregar tudo, é hoje. Não é daqui a 30 anos que você tem que ser radical. Keith Green, 7 anos, mergulhou no Senhor. Por isso ele deixou uma marca e nós cantamos as músicas dele até hoje. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade-me. Keith Green. E por último, eu não tenho tempo, a 6ª onda, que é chamado de terceira onda. Por que terceira onda? Porque eles não se consideravam nem pentecostais e nem carismáticos. Eles eram uma terceira coisa que o Senhor estava fazendo. E essa 6ª onda, que tem o nome de terceira onda, é tudo aquilo que a gente está vivendo hoje. Começou em 1994, em Toronto, e influenciou Mike Bickle.
Mike Bickle influenciou o mundo inteiro no movimento de casa de oração. E influenciou Bill Johnson, que influenciou o mundo inteiro com a parada de ir para as ruas orar pelos doentes, de treinar pessoas para dar profecia, palavra de... Quem já ouviu falar nisso? Que isso acontece. Tudo o que a gente está vivendo é resquício dessa sexta onda. A minha pergunta é, e a sétima? Será que vai ser na minha geração? Na nossa geração? Por que Deus não derramou a sétima ainda? Porque a gente ainda não tem um odre. E Deus não vai mais derramar um avivamento para acabar. Porque o último avivamento é Joel 2:28, é o que precede a segunda vinda de Jesus. Sabe qual é o odre? Família. Nós precisamos de uma reforma e não é na sociedade, é na igreja. Paulo diz que a igreja é a família de Deus. Então, igreja é família e família é igreja. Você não vai à igreja e tem uma família. Você tem uma família que é a igreja e a igreja é a sua família. Nós somos uma família. Esse é o odre. Porque quando Pedro diz, vossos filhos profetizarão, para quem que ele está falando? Para os pais? Ele está dizendo, prepara a tua casa, porque vai vir um derramado do Espírito na mesa do café da manhã, cara. Prepara os seus filhos, alinha o seu casamento, ordena a tua casa, levanta um padrão de hombridade, levanta um padrão de submissão, mulher. Que se levantem lares nessa comunidade, que abriguem os órfãos que estão com medo de casar porque viram um mau relatório dos seus pais. Pessoas que têm medo de ter filhos porque viram os maus relatórios dos seus pais. E nesse lugar, quando a glória de Deus vier, quando eu ressuscitar os mortos, quando eu curar os doentes, eu não vou perder a minha esposa para o avivamento, porque eu vou estar tão ocupado liberando sinais e maravilhas que não vou ter tempo para minha esposa. Não, nós vamos fazer isso em família. É a missão da nossa família. Precisa de gente que lida com vinho, pessoas que lidam com o derramar, os Elias da vida, aqueles que veem aquilo que ninguém está vendo. Elias olhava para o céu estava azulzinho, ele dizia, vai chover. Profetas vivem no futuro do presente. É como se o futuro estivesse um palmo do nariz deles. Por isso eles são esquisitos. A Bíblia diz que João disse, eu me encontrei no dia do Senhor. O que significa? João foi direto para o dia do Senhor. Então ele viu o milênio aqui, ó. Por isso ele era esquisito. Isaías viu o milênio quando ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Era Yeshua, no seu trono, dentro do templo. Todo profeta era esquisito, porque ele viu o futuro muito perto, e ele tinha um estilo de vida do futuro. Esses caras lidam com vinho, eles querem o derramar, eles querem mudar o status quo, eles querem bagunçar as coisas, eles têm um estilo de vida no futuro do presente. Mas precisa de reformadores, que vão preparar o odre para aquilo que esses caras estão puxando. O odre tem que ser adequado com vinho, e não o contrário. Qual é a proporção do derramar que Deus vai trazer? É a proporção da reforma que precisamos ter nas nossas famílias. Porque avivamento vai trazer fama, dinheiro. E eu não posso perder o meu coração para fama e dinheiro. Por que eu não vou perder? Porque eu vou ter uma igreja família, onde o meu irmão vai poder me confrontar em amor, e eu não vou ficar ofendido e de sair da igreja. Sabe o que acabou com o mover de Deus dos anos 2000? Os caras viajavam o Brasil inteiro com agendas maiores que a Ivete Sangalo e não congregavam. Eu não creio em avivamento desconecto de igreja local. Pode ter ministério itinerante para avivar o Brasil, mas em prestação de contas há um presbitério. Aonde esse presbitério fala sobre o casamento, vai pôr limites em quantas vezes viaja por mês,
para que ele tenha tempo com a família, tempo para brincar com os filhos. Vamos levantar um novo padrão de dona de casa. Tito fala que cuidar bem da casa é espiritual. Nós precisamos ensinar essas meninas que estão sendo devoradas pelo feminismo a como lavar louças para a glória de Deus. A como cuidar dos seus bebês, para como trocar fraldas para a glória de Deus. Como entender a maternidade como uma vocação. Estou dizendo que mulher não pode trabalhar fora? Não é isso. Eu estou dizendo que se o trabalho da mulher sacrifica o filho e o marido, sai do trabalho. Trabalho meio período, trabalho home office, dá teus pulos. Quem foi chamado para ser provedor é o homem. E se tu não te preparou para isso e entrou no casamento, mano, tu tá muito ferrado. Tu vai ter que correr atrás do prejuízo. Faz acontecer. Assume a sua mulher, assume a sua casa. Deixa de ser pão duro. Deixa de ser grosso. Se arrepende. Para de ignorar os seus filhos. A Bíblia diz que o coração do pai vai converter o filho. Por que diz que é pai e não mãe? É pai, pai mesmo, pai homem. Porque pai, o homem, facilmente se envolve com o trabalho mais do que a família. Facilmente se envolve mais com o ministério do que a família. Facilmente se envolve com aquilo que ele traz de dinheiro para casa. Ele acha que isso é a coisa mais importante, trazer dinheiro para casa. Mas Deus está fazendo um movimento profético, que é o pai pegar o coração dele e, ó, ele está indo lá no ministério, lá no trabalho, lá na empresa. E Deus faz assim, põe o teu coração no futebol do teu filho. Porque o espírito de Elias vai vir para fazer isso. A 7ª onda é a junção das 6 ondas numa escala de 10 vezes mais. Só que em um odre que se chama família. A reforma já começou. Chegue em casa, peça perdão à sua mulher. Chegue em casa, peça perdão ao seu marido por todas as vezes que você foi mandona. Por todas as vezes que você foi um sargento. Por todas as vezes que você desrespeitou ele. E você... peça perdão por todas as vezes que você foi um pão duro, avarento, não cuidou dela, não deu o dinheiro para o cabelo, para a unha, para a lingerie. Que você foi agressivo, que você foi ausente, que você não deu tempo de qualidade. E essas famílias se levantam e chamam os jovens assim, ó, vem ver. Vem ver o que é ser família. Vem ver o que é ser casado. Vem ver como se educa filhos. E eles vão ter um padrão, porque vai ter paternidade na casa. A minha filha precisa olhar para mim e me ver como um modelo de marido a ser escolhido. E ela deve pensar assim, eu quero algo maior que meu pai. Igual ou maior. Meu filho tem que olhar para minha esposa e falar, eu quero uma esposa igual a mamãe ou maior. Eu já tenho um modelo. E os jovens que não têm família, quebrados, vão ver isso nas nossas casas. Porque vamos ter vida de comunidade, igual o Douglas falou, vamos abrir a geladeira um do outro. Está vindo. Eu sinto o cheiro da chuva. Ordena a tua casa. Ordena seus filhos. Porque está vindo. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.